Amada igreja, nessa noite eu gostaria de criar um paralelo com todo esse cenário mundial que vivemos e o que precisamos entender para que a gente possa passar e sair ilesos a tudo isso que nós estamos observando acontecer. Amém? Na minha vida toda, eu ouvi dizer que na Terceira Guerra Mundial não haveria um aperto no gatilho e um acender de pólvora. Na minha vida inteira eu ouvi dizer que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra biológica. Então vem 2020, 2021 e a gente vê um cenário se estabelecendo. Um cenário como esse, um cenário de guerra biológica, onde você vê nações se levantando e nações sendo derrubadas de uma hora para outra. E a gente fica um pouco no barco ali, meio que sem entender, mas entenda que Deus ele tem feito grandes coisas, e Deus ele está fazendo, ele está sobre o domínio de todas as coisas, ele está parando sobre as águas. Nações com suas economias prósperas, completamente estabilizadas, da noite para o dia, acordam sem chão, sem saber o que fazer e para onde ir. E uma nação onde se originou tudo isso, se demonstra completamente preparada para esse cenário. E da noite para o dia, enquanto o mundo inteiro agoniza suas perdas, ela se levanta de forma sólida e equilibrada. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Parece que foi algo, parece não, mas, vamos lá, parece, ao meu ver, que é algo completamente arquitetado, ao meu ver, ao meu pensar, como se algo que foi criado biologicamente, antes de ser lançado, houve já uma imunização durante toda a população dessa nação. Se você for lá no Google e ver quantos óbitos tiveram na China até hoje, foram 4.797. É um dia e meio do que está acontecendo no Brasil no dia de hoje. Detalhe, o vírus sai de lá. E aí de uma hora para outra você vê que tudo aquilo que eles têm lá e podem exportar, eles já têm lá, já está tudo pronto. E aí eles começam a exportar para o mundo inteiro, todo maquinário, aparelhos, vacinas, rapidinho saiu. Mas a população deles não morreram. Se você começa a olhar com uma análise crítica, você percebe que o mundo passa por uma grande guerra biológica. Você vê mutações acontecendo, de uma hora para outra, aparecendo. Isso também é uma coisa que já era premeditado. Mas sabe, você percebe, algo sendo arquitetado. Você vê, nações brigando entre nações, mas não é mais uma guerra de pólvora. É uma guerra de quem tem mais, e quanto mais tem, mais eu posso. Há uma guerra de domínio. Há uma guerra de não deixar economias que estão crescendo crescerem, e as economias que estão lá no alto, elas estão lutando entre elas, com barreiras econômicas para que uma tentar desestabilizar a outra. Vocês começam a perceber isso? Há uma guerra sendo instalada, e nós estamos no meio disso tudo, agonizando. Paralelo a isso tudo, vemos uma atmosfera conspirando em cada país, colocando povo contra povo. Parece até a teoria da conspiração, mas olha o cenário à sua volta. Basta uma pessoa ter uma bandeira política diferente da tua, e que acha que isso não, você já fica com raiva da pessoa. Isso não pode acontecer. Você tem que amar o próximo acima do pensamento do próximo. Só que se você não ficar ligado, você percebe que tudo está fazendo, gerar aquele sentimento de ira mesmo. Não é que você, é que você já está tomado por uma atmosfera. Vocês estão me entendendo? Algo está sendo implantado, algo está sendo criado. Estão se falando do grande reset, que é um reset em toda a economia mundial. E sabe lá o que vai acontecer. E a ideia, quando se implanta uma ideia como essa, é que vai ser bom.
Amados, eu não estou aqui falando que você não deve, sabe, seguir as orientações das autoridades, não é isso. Mas você tem que ter um espírito de discernimento, tem que ter sabedoria no discernir. Vocês estão me entendendo? Começa com pequenas regras. O que na Alemanha, o que aconteceu na Alemanha nazista, eles começaram a colocar o povo contra povo, denunciando, aí o cara era preso, aí o cara ia, meu irmão, ia para a câmara de gás. Você começa, sabe, e começou assim de uma hora para outra, não, começou a ser implantado um sistema, esse sistema começou a minar as pessoas começaram a acreditar que aquilo ali era bom, e as pessoas entregavam as outras para a morte, achando que estavam fazendo o que era certo. Povo contra povo. O que nós vivemos aqui no Brasil, de esquerda contra direita, e eu não estou aqui para tacar pedra na esquerda nem na direita, não é isso. Eu estou aqui para dizer que você não pode entrar nessa onda de brigar, sabe, de se inflamar. Amém? E mesmo se alguém se inflamar contra você, cara, relaxa. O que a gente está vivendo aqui, as outras nações também estão vivendo. Você vê um colapso na Europa, você vê aí nos Estados Unidos uma mudança de bandeira. Sabe, você vê isso acontecendo em todos os lugares. Mas você vê uma nação que ela fez igual o faraó naquela época de José. Só eu tenho isso aqui, ó. Agora vocês vão pagar aquilo que eu quero que vocês paguem. A ponto de nego se entregar tudo. Povo contra povo, direita contra esquerda. Nós vemos algo sendo arquitetado simultaneamente em todas as nações. O mundo está sendo varrido por um vento muito estranho. E nesse momento precisamos ficar atentos para não nos distrairmos nessa estação. Precisamos discernir o que tem acontecido nessa estação. Jesus exortou o povo em relação a isso. Não precisa saber, mas em Lucas capítulo 12, versículos 54 e 56. Olha o que ele falou, dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Amados, nós como homens e mulheres de Deus, nós não podemos apenas transitar por essa terra, achando que, não, cara, a gente tem que interpretar, a gente tem que discernir. Amém? Para vocês terem ideia, em 2012, uma grande profetisa de uma outra nação, ela veio sobre a nossa nação, e ela profetizou que haveria um tempo que o principado da corrupção ia ser abalado, que Deus ele ia levantar casas de oração, e naquela época a igreja era mais um lugar para culto do que um lugar de casa de oração. E o que aconteceu? Houve uma transformação, sabe, nas igrejas. As igrejas realmente elas se levantarem à oração, sabe. Você viu o movimento chamado Lava Jato, o movimento, cara, que abalou o principado da corrupção. Não vou aqui ser inocente a ponto de falar que ele caiu, mas ele foi abalado, muita coisa veio à tona. O brasileiro deixou de ser um bicho bobo e passou a ser, sabe, pessoas que com capacidade de olhar e falar, a parada não é bem assim. E aí você viu o resultado disso tudo, um movimento chamado Descende, que significa o envio, onde, sabe, 3 estádios de futebol de uma hora para outra foram lotados. Para você ter ideia, eu estava ouvindo o grande idealizador que ouviu a voz de Deus e fez o evento. Ele falou que foi o Coldplay ou foi o U2 que lotou o estádio? O Coldplay, uma banda do mundo, mas sabe que é muito famosa no cenário mundial. Ela lotou o estádio, um estádio, sabe, era o recorde, foi em questão de horas. Acho que foram 12 horas, 6 horas. Só que o Descende lotou o estádio em 3 horas. Homens e mulheres de Deus lotaram 3 estádios de futebol para adorar o Deus simultaneamente no mesmo dia, mais de 180 mil pessoas.
E aí, cara, todo mundo ali, vamos ser enviado. Dia seguinte, pum, pandemia mundial. Todo mundo, meu irmão, impedido de ser enviado. Você vê a foto, cara, todo mundo com os tênis levantados assim, simbolizando, sabe? Vamos dominar o mundo, vamos embora, vamos conquistar a terra. Só que Deus também está nisso, cara. Deus também está nisso. Deus, quando antes dele a gente enviar a gente para fora, Deus quer enviar a gente para dentro da nossa casa. Para ali nós cuidarmos dos nossos, sermos tratados ali. E é isso que nós estamos vivendo agora no meio da pandemia. E Deus, Ele está, sabe, arquitetando algo. Precisamos interpretar o tempo presente para passarmos ilesos sobre essa tormenta. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 24. A gente vai ler, a gente vai começar a mergulhar nesse contexto. Saber o que Deus está falando com a gente nesse tempo. É algo muito gostoso que Deus vai entregar aqui. E eu tenho certeza que a única coisa que Deus quer falar para você agora é: não se distraia. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Fala, subiu sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Olha para mim, eles foram tomados por uma tormenta. Amados, só para vocês entenderem, olha para mim aqui. Vocês entenderem o contexto, nesse momento aqui, dessa história, dessa passagem, o Evangelho de João nos traz que esse tempo era próximo da Páscoa, exatamente o momento que nós estamos vivendo aqui, próximo da Páscoa, amém? E aqui Jesus havia acabado de realizar muita cura. Jesus aqui tinha acabado de realizar o primeiro milagre da multiplicação. O ministério de Jesus estava bombando. Se você ler uns versículos antes, a Bíblia relata que 5.000 homens estavam ali ao redor de Jesus. E quando a Bíblia fala de 5.000 homens, ela não relata o número de mulheres e crianças, porque naquela época não se relatava. Ou seja, era um cenário próximo de 9 a 15 mil pessoas. Isso significava cidades seguindo um homem. O ministério de Jesus havia acontecido, ele estava bombando, ele estava firme, forte, estava acontecendo. Ele era o cara da época. Do nada aconteceu, buf, o Messias está aí. Mas acontece algo que me chamou muita atenção para o cenário que vivemos hoje. Após ter feito tudo isso, a Bíblia no versículo 22 nos conta que Jesus insistiu, pressionou os seus discípulos a pegar seus barcos e irem para outra margem do mar da Galileia. Ou seja, Jesus pressionou eles a saírem da inércia e criando um paralelo sobre aquilo que Jesus, sabe, sobre aquilo que Deus está nos entregando. Para a gente entender, hoje eu quero fazer um panorama profético do que Deus tem nos entregado nesses dias, sabe, nessas semanas. Deus, há um tempo atrás, Ele tomou essa igreja de uma tal maneira, e a gente foi levantado em profecia, em interpretação, sabe, dos dons de línguas. E Deus, Ele falou que Ele estava gerando uma pressão sobre a terra, que o intuito dele pressionar a terra era exatamente, sabe, Ele tirar o seu povo da inércia. Assim como aqueles discípulos estavam ali do lado, sabe, de Jesus, vivendo os milagres, vivendo aquele momento de abundância. Caramba, olha só, caramba, todo mundo ao redor do nosso mestre. Jesus começa a pressionar eles: agora pega os barcos e vão sem mim, vão à frente, vão. E é isso que parece que nós estamos sentindo, é uma coisa esquisita parando no ar, uma pressão que parece que vem, sabe? Só que o que Deus quer com isso? Assim como Daniel, sabe, ele estava lá sendo pressionado pelo rei Nabucodonosor, ele estava vivendo aquela pressão, sabe, de morte. Sabe, ele vai e libera uma sentença de morte para todos os sacerdotes, todos os profetas daquela época. E aí Daniel, cara, ele vê e fala: cara, eu tenho que fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele vai orar. E quando ele vai orar, o que acontece? Deus revela a ele o sonho
Só que o rei Nabucodonosor, ele não tinha contado o sonho. Ele falou: se vocês interpretarem o meu sonho, o pessoal fala, conta o sonho. Ele: não vou contar nada, se Deus é com vocês, vocês vão interpretar. E aí ele interpreta aquele sonho poderosamente. E o rei, ele fica abismado: caramba, como é que esse cara sabe disso? Eu não contei isso para ninguém. O que isso nos ensina? Que a pressão, sabe, que eles estavam sofrendo, levou eles a um lugar em Deus, a ponto deles arrancarem algo que venha lá de cima para a terra. E eu entendo que é exatamente isso que Deus está fazendo nesse tempo. Deus sabe, a terra está sendo pressionada, e aí as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Só que Deus, ele está querendo nos levar, sabe, a um tempo de muita oração e busca, para que a gente venha extrair algo poderoso da parte dele, para virar o jogo, amém? Reparem que alguns, já falei isso aqui. E outra coisa que me chamou muita atenção aqui, é que no versículo 23 nos conta que Jesus foi orar. E sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus foi buscar a Deus Pai, para discernir ou como proceder naquela estação. Porque se você lê os evangelhos, você percebe que Jesus, ele se recolhia em alguns momentos, sabe, durante o dia, sabe, a todo momento ele se recolhia, ele ficava às vezes 3, 4, 5 horas orando, buscando a Deus. Só que quando ele fazia o milagre, era num estalar de dedos, acontecia. Mas por que acontecia o milagre? Porque ele buscava a Deus, porque ele estava alinhado com o profético, ele estava alinhado com as coisas do alto. E nesse momento Jesus, ele começa a buscar, ele se isola, e ele fala: caramba, eu tenho que buscar uma direção aqui, está tudo acontecendo, mas espera aí, eu não quero me confundir. Ele queria entender se ele iria ficar com a multidão ou ir com os discípulos. Ele tinha acabado de curar muita gente, de realizar, sabe, o milagre da multiplicação de pães e peixes. Ou seja, ele havia alimentado todo mundo, todo aquele povo. Mas o que ele observou também com aquilo tudo? Ele observou um povo que só queria o alimento e cura. Um povo que só estava com ele por interesse, preocupado com as bênçãos. E quem eram os discípulos no cenário? Eram aqueles que abandonaram tudo para seguir aquele que era o seu Senhor e Salvador. Eram aqueles que não estavam preocupados só com a bênção, não estavam nem aí para a bênção, mas estavam ali para o abençoador, para aqueles que tinham resgatado, salvado suas vidas e estavam direcionando eles a um futuro, a uma glória eterna, amém? Esses eram os discípulos. A multidão não: me dê pão, me dê peixe, está tudo bem. Olha só, estou com uma enfermidade, cura aqui. Vai ser muito bom viver ao lado desse Jesus. Tudo que eu preciso ele me dá. Nesse momento, nesse mesmo contexto, amados, em João capítulo 6, que fala sobre a mesma história, nos conta que a multidão logo ali na frente, quando foi confrontados, começaram a abandonar Jesus. Não precisa abrir, mas olha só o que fala em João capítulo 6, versículo 25 e 26. Quando o encontraram do outro lado do mar, porque logo depois que os discípulos foram, que aí aconteceu, que eu ainda vou falar que vai acontecer, que Jesus encontrou com os discípulos ali, logo depois de ter acontecido isso tudo, a multidão falou: cadê Jesus? Pegam os seus barcos e vão atrás de Jesus, e encontram Jesus do outro lado da margem. E olha só o que acontece aqui, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês só querem a mim por interesse. Mas os discípulos eram aqueles que falaram: para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? João 6, versículos 67 e 69, não precisa falar. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Porque depois Jesus, ele vai, aperta o sermão dele, e aí começa a ir embora uma multidão. Aí Jesus olhou para os 12 e falou: e aí, vocês não querem não? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uau!
Sabe, amados, precisamos ficar atentos para não nos tornarmos os distraídos desse tempo, dessa geração. Precisamos ficar atentos para, em meio a todos os sinais que estamos vendo ao nosso redor, a vida não se torne uma busca pelo entretenimento e sucesso pessoal aqui na terra. Você precisa, antes de tudo, ter uma vida focada em Deus. O que adianta ter uma vida buscando ser bem-sucedido e ser observado como um distraído com as coisas desse mundo para Deus? O que adianta ganhar o mundo e perder a tua própria alma? No mesmo instante que Jesus foge da multidão, Ele dá uma direção aos 12 discípulos para pegarem seus barcos e partirem sem Ele. E quando Jesus foi orar sozinho, seus discípulos saíram remando sem Jesus. E o que isso me chama a atenção? Preste atenção nisso, que isso é ouro. Todo mundo queria ficar grudadinho em Jesus. Jesus era o cara da época. Poxa, Jesus, você acabou de fazer uma parada, o cara fez um milagre da multiplicação, curou um monte de gente. Peraí, você está mandando pegar o barco e ir embora e meter o pé? Poxa, para onde eu vou, cara? Você é o cara, eu tenho que te ajudar, Jesus. Jesus, não, meu irmão, vai. Todo mundo queria ficar grudado com Jesus, mas Jesus só foi adiante com aqueles discípulos que ele sabia que iria obedecer quando ele pedisse para entrar no barco e ir sem eles. A história com a multidão acabou ali, a história com os discípulos continuou. Por quê? Quem eram os discípulos? Aqueles que obedeciam, aqueles que entendiam propósitos. Se ele falasse isso para a multidão distraída, com certeza eles não obedeceriam. Ah, multidão, pega seus barcos e vão na frente. Tá maluco, meu irmão? Pô, tô aqui, meu irmão, vivendo tudo com o Senhor, vou nada. Não, mas é uma direção que eu estou dando. Os discípulos não fizeram isso, abraçaram a direção. Tá bom, Jesus, é você que está falando, então eu vou meter o pé. Então eu vou na frente. Mal sabiam eles que eles iam viver algo tremendo com Jesus na frente. Vocês estão comigo? Às vezes, cara, Jesus manda a gente fazer coisas que vão de encontro àquilo que a gente quer. Mas quando nós estamos obedecendo, nós vivemos coisas tremendas com Jesus. O que isso me ensina? Quando estamos distraídos, fazemos só aquilo que é bom para a gente. Você está distraído? Você vai até ouvir Jesus, mas você vai fazer aquilo que você quer. Aquilo que é bom para você. A multidão só queria fazer aquilo que era bom para ela. Mas estavam ali vendo Jesus, mesma coisa que os discípulos viam, a multidão viam, era o mesmo cenário de cura, era o mesmo cenário de glória, era o mesmo cenário de poder, só que a motivação dos discípulos era diferente da multidão. A multidão só fazia aquilo que era bom para elas, os discípulos não, faziam o que era bom para Jesus, aquilo que Jesus estava mandando fazer. Uau! Estão entendendo o segredo? Vamos montar o cenário e ver o desenrolar da história novamente. Vamos lá. Capítulo 14, Mateus 14, versículo 22. Vamos de novo. Eu volto um pouquinho para ir mais à frente. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para entrarem no barco e fossem adiante dele ao outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Amados, em João, capítulo 6, versículo 19, não precisa abrir, nos conta que o barco já estava a 5 ou 6 quilômetros, e eles estavam tomados por ondas e ventos fortes, quando Jesus aparece, ou seja, estavam tomados por uma tormenta. E detalhe, 6 quilômetros é exatamente a linha do horizonte. 6 quilômetros
5 a 6 quilômetros é exatamente o momento, o lugar onde você, na linha do mar, o horizonte ele começa a se fechar. Se você está na praia, lógico, e você pega um binóculo, e aí você, coincidencialmente, você vê um navio vindo, você vê o navio aparecendo assim, por causa do horizonte, amém? A terra não é plana, ela é redonda. Então ele vem de baixo, ele vem acontecendo, amém? A não ser que ele venha na diagonal. Vocês estão me entendendo? Ou seja, 5 ou 6 quilômetros representava o quê? Eles eles não estavam mais sendo vistos na terra. Eles estavam completamente entregues ao sobrenatural de Deus. E ali eles estavam tomados por uma tormenta. Uau! Amados, aqueles homens que estavam focados em Deus, então de repente estavam ali focados, sabe, vivendo milagres, então obedecem a sua direção, saem de uma atmosfera de milagres e em pouco tempo, logo ali na frente, a 5 ou 6 quilômetros, se vê encurralado em um barco envolto a uma atmosfera de tormenta. Nesse meio termo de cenários, de quem foi e quem ficou, qual era a sensação? Os discípulos tinham perdido Jesus para a multidão. Caramba, Jesus ficou. E a multidão falou, caramba, perdemos Jesus para os discípulos. E Jesus, onde Jesus estava nesse cenário? Estava tranquilão, buscando revelação com o Pai e transitando sobre as águas. Nunca ache que Jesus se abandonou. Nunca pare e fique pensando, Jesus não está mais comigo. Jesus, ele está transitando sobre as águas, atrás dos seus discípulos, atrás daqueles que não se distraem. E trazendo para os dias de hoje, fica muito semelhante ao que vemos nesses tempos, onde fomos tomados por um tempo chamado o envio, descende, onde fomos tomados por uma atmosfera de milagres, e logo em seguida, pandemia. E qual é a sensação? Caramba, o que está acontecendo? Calma, Jesus nunca perdeu o controle, Ele está trabalhando, Ele continua andando sobre as águas, amém? Ele continua, sabe, soberano. Versículo 26 e 27 fala, quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, olha para mim. Jesus sempre nos surpreende quando entra em cena. E quando Ele chega, a primeira coisa que Ele faz é tirar o nosso foco da distração e da tormenta que estamos vivendo, para nos encorajar a prosseguir e ir em frente, amém? E é exatamente isso que Jesus está falando conosco nessa noite. Coragem, sou eu, não tenham medo. Perante a tudo que está acontecendo, coragem, não tenham medo, amém? E se você querer, dê uma salva de palmas ao Senhor. E qual é o nosso papel na história? E aí entra o nosso papel. Ficar atento nessa estação para não correr o risco de se distrair. Precisamos discernir o que Deus tem para esse tempo. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Existe uma multidão se distraindo, mas Jesus nessa noite desperta um espírito de discernimento e de sabedoria para que você saiba o diferencial da multidão para os discípulos. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala o seguinte, fique atento! Amados, se liga, meu irmão. Nós estamos numa guerra de mundos, cara. Mundo da luz e o mundo das trevas. O mundo da luz, com seus anjos, arcanjos. No reino de Deus você é filho, você é filha. Aqui você é filho, você é filha, você é cuidado por Deus. Lá fora você é cavalo. Eu sei do que eu estou falando. Você é cavalo. E sabe para que serve um cavalo? Para ser montado. Dá uma brecha para você ver se você não vira cavalo. Se você não, ó, vamos, é manipulado. Pastor, eu, manipulado. Posso te dar um exemplo básico sobre isso? Você já discutiu com uma pessoa
começou a brigar, daqui a pouco você, não sei o que lá, aí você, pô, que não sei o que lá, aí depois quando acaba, você fala, caramba, pra que eu falei isso, pra que eu falei aquilo, pra que eu falei aquilo outro? Você abriu uma brecha desse tamaninho, ó, o diabo veio e tomou conta, como um cavalo, você falou tudo aquilo que ele queria que você falasse, e aí, meu irmão, seu relacionamento acabou, se desgastou, é divisão, problema familiar, acontece de tudo. Vem falar para mim que isso não acontece. Abre uma brecha. Abre uma brecha para você ver. Você está numa guerra de mundos, meu irmão. Não brinca com o mundo espiritual, não. Tudo que está acontecendo aí, essa guerra biológica, essa terceira guerra mundial, toda essa conspiração, todo esse cenário de morte, 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 é para te abalar, para te minar, para te distrair. Todo esse sensacionalismo mundano, onde você tem que satisfazer a sua carne intensamente, porque, sabe, a vida é passageira. Só que eles só não falam que a vida é passageira mesmo, e passa sim, ó. Só que a vida eterna não é passageira não, meu irmão. E é ali que você vai prestar conta de tudo. Tudo que nós vivemos aqui define aquilo que nós viveremos depois. O que está em jogo não é se você vai conseguir virar o mês no positivo ou no negativo. Não é se você vai comer a melhor ou a pior comida. Não é se você vai fazer a melhor ou a pior viagem. O que está em jogo é se você vai, aonde você vai estar eternamente. Contemplando um cenário de glória ou atormentado no mar de enxofre. Uau! E se você não acreditar, eu te respeito. Continuamos amigos, mas é isso que eu acredito. Agora olha que interessante. O que aconteceu aqui nessa história? Versículo 27 fala o seguinte: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi à sua direção, na direção de Jesus. Pedro começou a viver um milagre. Se ele não tivesse obedecido Jesus no monte, ele não viveria um milagre. Se ele não tivesse ficado lá, não, Jesus, eu estou grudadinho contigo, daqui eu não raio do pé. Eles não iriam, sabe, presenciar um mover sobrenatural. Não só de Pedro andar sobre as águas, mas de ver aquela tormenta passar. Amados, quem era Pedro? Pedro era aquele que teve a revelação de quem Jesus era. Pedro foi aquele que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu queria abrir aqui um paralelo de Jesus andando, pairando sobre as águas, indo de encontro com Pedro, aqui representando a sua criação. Com uma passagem do início da Bíblia, onde fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Olha o que fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, não precisa abrir. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em hebraico o termo pairava ou se movia sobre as águas é merachefet. E o sentido quer dizer que o Espírito estava observando sobre a face das águas com a intenção de fazer algo. Essa expressão parava sobre as águas trata-se exatamente disso. O Espírito estava sobre as águas com a intenção de fazer algo. Ou seja, o Espírito, que é Jesus, estava parando sobre as águas, cuidando da sua criação. Por quê? Assim como no Antigo Testamento, fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas no início. Quando você começa ali o Novo Testamento, fala que o Verbo se fez carne, ele estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele no início, amém? Ou seja, era o mesmo Espírito. Jesus, ele estava lá no início da criação. Olha que interessante. O Espírito que é Jesus estava parando sobre as águas, cuidando da sua criação. Amém? Existe uma linha teológica que fala quando Lúcifer caiu,
Ele foi aprisionado em meias profundezas do mar. Olha que interessante. Por isso que o Espírito de Deus, ele parava sobre as águas, para manter o domínio, a soberania, para que ele não viesse sair à tona. Amém? E aí Jesus, ele vai e convida Pedro para andar sobre as águas, para ter o domínio sobre todas as coisas, para ter o domínio sobre a tormenta. Amém? Jesus, ele convida Pedro e Pedro vem. Vamos lá. E porque ele se movia observando a sua criação com a expectativa de fazer algo, porque ele sabia que um dia lá na frente Pedro estaria ali representando a criação, a sua criação, para depois de começar a andar sobre as águas, como eu e você, e observar todo aquele cenário de tormenta se instalando, pudesse, sabe, e começasse a afundar, pudesse erguer as suas mãos e ver a mão de Jesus estendida à sua frente para o levantar à superfície novamente. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele começa a andar sobre as águas, assim como eu e você um dia começamos a andar sobre as águas, quando Deus, sabe, nos resgatou e nos salvou do mar de lama, quando nós aceitamos Jesus, levantamos nossas mãos e começamos a andar numa linha de sobrenaturalidade aqui nessa terra. Ao momento, sabe, que nós começamos a olhar para a tormenta deste mundo, começamos a olhar para todo esse cenário mundial e começamos a ficar impressionados. E aí começamos a ofuscar o que o Espírito é capaz de fazer. Nós começamos a afundar. Só que onde que Jesus está ali? Parando sobre as águas com a mão estendida. Uau! Isso aconteceu para que isso continuasse acontecendo, sabe, comigo e com você. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, socorro! Salva-me! Imediatamente Jesus estendeu suas mãos e segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Olha para mim. Jesus sempre tem o controle de tudo. Se você tem se sentido abatido na fé, sabe, nesse tempo que a tormenta tem passado por a terra, grite por socorro: Senhor, salva-me, porque imediatamente Ele estenderá a mão sobre você, e é isso que Ele quer fazer nessa noite. Entenda que o Espírito de Deus nunca deixou de parar sobre as águas. Ele nunca deixou de ter o domínio. Não importa o que esteja acontecendo no cenário mundial ou em nosso país, aqueles que são discípulos de verdade, se não se distraírem, cumprirão o seu chamado e passarão pela tormenta. Você vai ver as coisas acontecerem? Vai. Você vai de repente sofrer perdas? Pode ser que você sofra. Mas você vai passar ileso. E mesmo se Deus te recolher, você sabe para onde você vai. Se você está focado nele, olha para mim. A gente tem uma visão muito limitada da morte. Entenda uma coisa de forma muito respeitosa. Eu entendo a dor. Eu tive perdas na minha família. Nós temos um sentimento muito egoísta, porque a gente é muito preso à matéria, muito preso às coisas da terra. Só que, cara, quando Deus ele recolhe uma pessoa, a gente fica com uma sensação de perda. Só que Deus, cara, Ele recolheu essa pessoa para uma glória, para um tempo eterno ao lado dele. Vocês estão me entendendo? Tudo bem, não é que você não deva sofrer a perda e não deva respeitar. Você vai sofrer, você vai respeitar o luto. Ele precisa ser vivido, exatamente porque isso é um processo de crescimento. Só que entenda que Deus ele não vê uma morte como a gente vê. Deus ele só está recolhendo os seus para um lugar muito melhor.
Nós não temos direito de tirar a nossa vida. Mas quando Ele recolhe alguém dessa terra, se essa pessoa está focada nele, uau! Fique atento nessa estação, não se distraia, Jesus está voltando. Guardem o seu coração das notícias ruins. Pare de ficar olhando e focando nas coisas que estão afundando ao seu redor. Siga focado em Jesus, que para, que caminha tranquilamente sobre as águas turbulentas dessa terra. Cuidado com projetos de vida que te levarão a ganhar o mundo e perder a sua alma. Enquanto estivermos nos distraindo nas tempestades da vida, estamos afundando. Enquanto estivermos com o nosso foco longe dele, estaremos falhando. Nós só não podemos nos distrair para continuarmos firmes, andando sobre as águas. E mesmo se viermos nos distrair pelas tentações dessa vida, precisamos novamente olhar para Jesus e observar a sua mão estendida. Grite por socorro: Senhor, salva-me, porque imediatamente Ele estenderá a mão sobre você, porque a tentação vai vir, o inimigo é sorrateio. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Preste atenção nisso. Enquanto uma multidão estava ali apenas para ficar procurando Jesus de um lado para o outro, em busca de saciar seus interesses, enquanto havia uma multidão fazendo volume, olha para mim, sempre vai haver multidão. Nas igrejas, em todos os lugares, sempre vai haver multidão que buscam interesses pessoais. Enquanto, havia essa multidão, seus discípulos, ou seja, aqueles que seguem Jesus por aquilo que Ele é, viveram momentos incríveis no meio da tormenta, andando sobre as águas. Viram a tempestade parar, viram, Pedro andar. Você imagina que o cenário foi completo ali. Viram Jesus, chegando, se assustaram. Caramba, que isso? E isso é que Deus quer nos ministrar nessa noite. Não se distraia, tenha discernimento dos tempos. Se você não acredita mais em nada, não acredita mais até no teu país, caramba, a vida inteira falando que isso aqui vai dar certo. Meu irmão, olha para mim, você tem o direito de não acreditar mais no país, mas não deixe de acreditar em Jesus. Não deixe de acreditar que Jesus é capaz de mudar o teu país. Que Jesus é capaz sim de fazer o principado, da corrupção cair de vez. Que Jesus é capaz de levantar uma geração, João Batista sim, que vai, proclamar a vinda do Senhor. Jesus é capaz, de levantar guerreiros e guerreiras dos últimos tempos. Que Jesus é capaz de levantar aqueles que, quando vier a grande perseguição, que já está por vir, vão falar: meu irmão, eu não vou negar a fé que eu tenho, porque o meu foco é nele. Se tiver que ser preso, se tiver que ser perseguido, se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu sei para onde eu vou. Fique de pé, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Não se distraiam. Tenham discernimento dos tempos. Se você está aqui nessa noite, e quando eu comecei a falar, comecei a abrir um mapa dessa terra, você falou: meu Deus, parece que o Espírito, ele falou ao teu coração. Em detalhe, você se viu no meio desse mapa, distraído, andando por aí. Deus te chama nessa noite: filho meu, filha minha, não se distraia mais. Me dê a sua mão, que eu te erguerei e farei você andar sobre as águas. Se você está aqui nessa noite, você quer receber Jesus na tua vida, a igreja toda está de olhos fechados, onde você estiver,
Levante sua mão direita bem alto, que eu quero fazer uma oração com você. Vocês que levantaram suas mãos, eu quero que você repita uma oração que diz o seguinte: Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. E eu clamo ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por vocês. Pai, abençoe essas vidas. Que elas venham, Deus, discernir a relação dos tempos. Que elas venham, Deus, estar obcecados para cumprir com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falar. Se você tem sentido distraído, grite por socorro. Se você entende que você em algum momento se perdeu no teu chamado, grite por socorro na tua oração com o Senhor nessa noite. Se você tem se visto afundando na sua fé, grite por socorro, porque só Jesus ele pode estender a sua mão e te erguer novamente sobre as águas. Só Ele é capaz de tirar o seu foco da tormenta. Só Ele é capaz de fazer você andar sobre as águas. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és. Faça a sua oração pessoal. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Clame ao Senhor, clame ao Senhor. fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Em tudo te confio, pelas águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, pelas águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será Olha pra mim. mais firme, Independente daquilo que está acontecendo lá fora, o que Deus ele está falando para você, não tire o foco da presença de Deus. Não tire o foco de Jesus Cristo na tua vida. Não se distraia. Não seja levado pela tormenta. Guarde o seu coração. Se preocupe em ter uma saúde, sabe, mental. Se preocupe em ter um estilo de vida cristão, sabe, adequado. Se preocupe, cara, cuida do teu corpo, cuida da tua vida. Faça atividade física.
cuida do seu corpo, alma e espírito. Procure uma boa literatura. Tenha tempo de oração, tempo de intercessão, tempo de leitura, tempo de busca pessoal. Tenha uma inteligência emocional. Saiba discernir as estações. Está todo mundo, sendo pressionado. Não se deixe envolver, por pressões e responda, na mesma medida. Não, tenha uma inteligência emocional nisso aí. Não se envolva, em falcatrua, em problemas. Deus tem o melhor para a tua vida, mas quem precisa semear isso é você. Levante sua mão direita bem alto e declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. Posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que está em... Fala galera, aqui é o Pastor Marini. Quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem edifique a tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado, e mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, ter edificado muito a sua vida, e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.